Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Eu sou Alfa e Ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Antes de ouvir, então, a palavra que Deus tem para nós hoje, nós queremos estar cantando esse louvor, Sem Deus Nada Sou. Lembrar também que ele é uma letra de autoria e música da Sheila, do teclado. Posso acreditar em tudo que virá. Levanto minhas mãos pra te adorar e abro o meu coração. Não posso acreditar em tudo que virá. Levanto minhas mãos pra te adorar e abro o meu coração. Eu sei que sem Deus nada sou e devo confiar, pois sei que dentro de mim tudo vai mudar. Eu sei que sem Deus nada sou e devo descansar, pois sei onde eu estiver,
Bom dia, igreja. Bom dia a você que nos assiste, onde você está nesse momento. Espero que você esteja bem. Queremos, neste momento, ouvir um pouco da palavra de Deus. Quero convidá-los a nos aquietarmos em oração diante da presença de Deus. Obrigado, Pai querido, porque nós podemos ter o privilégio de estar na Tua presença. Nós aqui na Tua casa, no templo, buscando a Tua presença, muitos queridos nos ouvindo, assistindo nesse momento, na sua casa, no seu local de trabalho, no seu momento de quietude, momento de descanso. Obrigado porque nós temos o privilégio de poder buscar na Tua presença, sabendo, ó Pai, que Tu estás nos ouvindo, mas também sabendo que Tu queres falar conosco, que Tu tens uma palavra preciosa ao nosso coração. Agora nós pedimos, ó Pai, que Tu estejas nos aquietando, nos dando do Teu Espírito Santo, para que possamos realmente aprender de Ti. E que essas palavras, ó Deus, sejam gravadas em nosso coração e venham trazer mudança para a nossa vida, venham trazer conforto, venham trazer desafio, venham trazer esperança. Abençoa-nos com Teu Santo Espírito, Pai, é o que pedimos, em um nome de Jesus. Amém, Senhor. Convido a todos a abrirem as suas Bíblias no livro de Mateus. Queremos continuar falando a respeito do tema já proposto. O tema principal para as nossas pregações é alerta ligado. Ou seja, estar atento, estar tomando cuidado, estar observando o que acontece ao nosso redor. Quando o pastor Rogério propôs esse tema, algumas semanas atrás, aquela imagem, inclusive, do botão de alerta do carro, né? A gente costuma usar ele quando está andando, quando está no trânsito e tem algo de diferente acontecendo, algo que merece um pouco mais de atenção. Ou quando nós paramos o carro e queremos que outros percebam que nós estamos parados, ou diminuindo a velocidade, ou chamar a atenção para alguma coisa. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando ela nos traz uma palavra de alerta, ela também está nos chamando a atenção para alguma coisa. Ela também está querendo que percebamos algo que pode acontecer ou pode vir a acontecer. Quando o pastor Rogério também essa semana, no início da semana, me convidou para trazer a palavra, a princípio nós conversamos pessoalmente, depois ele mandou para mim o texto, qual seria o tema. A minha primeira impressão foi, opa, esse texto? E depois, oba, que legal. Por quê? A primeira impressão, quando nós olhamos para esse texto de Mateus 25, versículos de 1 até o 13, ele nos chama a atenção para algumas coisas que nós não estamos habituados. Aliás, esse texto muitas vezes tem sido mal interpretado, porque as pessoas olham para o que está escrito, mas não olham para o que está por detrás desse ensinamento de Jesus. Precisamos lembrar que Jesus, ele estava sentado ensinando para os seus discípulos, e alguns tempo antes ele tinha falado a respeito da sua volta, do seu retorno. Aliás, o tema é muito propício, porque nós estamos celebrando, ou lembrando, período de advento, lembrando que Jesus nasceu, dia 25. Estamos nos preparando para esse momento. E a palavra de hoje fala também a respeito da preparação para a volta de Jesus Cristo. Podemos dizer que nós vivemos um período de advento, não essas 4 semanas que antecedem o Natal, mas um período que antecede a volta de Jesus. E é isso que Jesus está ensinando para os seus discípulos. Ele está explicando, olha, quando começarem a acontecer tais coisas, e tais coisas, e tais coisas, ele dá uma lista muito grande no capítulo 24, 23 de Mateus, ele começa ensinando. E os discípulos chegam para ele e perguntam, mas como nós vamos saber quando será isso? Nos explica, nos diz quando vai ser a tua volta. Eu imagino os discípulos sentados ou em pé na volta de Jesus, perguntando, Jesus, diz um dia, diz uma hora, eu quero estar preparado. É como se fosse uma viagem, eu quero chegar na hora na rodoviária para poder entrar nesse ônibus e partir para a eternidade. Eu não quero ser pego de surpresa. E aí Jesus conta algumas parábolas, inclusive essa de Mateus 25, capítulo 25, versículo 1 até o 13. Eu quero ler. Você que está em casa nos acompanhando, pode pegar na sua Bíblia, acompanhar o texto. Vocês aqui conosco nessa manhã também. A parábola das 10 virgens. Então o reino do céu será semelhante
a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Como eu disse antes, Jesus está contando essa parábola, essa história, falando para os seus discípulos a respeito da sua volta. Ele usa esse exemplo quando nós vamos pesquisar um pouquinho. Eu fui no dicionário Comentário Esperança, e esse comentário ele fala um pouco a respeito dos costumes da época a respeito de casamentos. Quando nós olhamos ali a respeito de 10 virgens, não podemos entender que eram 10 noivas esperando um noivo, mas sim aquelas damas de honra. Lembram, né? Agora faz um tempo que a gente não vê casamento, não participa de casamento, talvez você já tenha esquecido, mas sempre tem aquela dama, o cavalheiro de honra, o casal de crianças que entram, ou só meninas, que entram à frente dos noivos, né? E naquela época era comum escolherem moças que ficavam preparadas. O casamento normalmente acontecia à noite, porque durante o dia era muito quente, por isso a questão do azeite, a questão das lâmpadas. Essas virgens ficavam junto com a noiva, esperando que fosse anunciado a chegada do noivo. E quando alguém anunciasse: o noivo está chegando na cidade, está entrando, está próximo, essas moças saíam ao encontro, então, do noivo e conduziam ele até o local da festa, até a noiva. Era essa a função dessas moças. Elas precisavam estar preparadas. Era hábito o noivo chegar no começo da noite. Por isso carregavam então as lamparinas, ou os lampiões, as lâmpadas. Também era costume carregar, junto com essas lâmpadas, um pequeno pote, uma pequena garrafa de azeite. Porque as lâmpadas eram pequenas para serem carregadas na mão, e precisava então reabastecer se houvesse algum atraso. Percebemos na nossa história que houve um grande atraso. Naquela época não era a noiva que atrasava, né? Perceberam ali? A noiva ficava esperando e o noivo ia até a noiva. O noivo era conduzido por essas moças e elas precisavam ir iluminando o caminho para que o noivo chegasse. E Jesus na história ele diz assim: as moças estavam esperando, as 10 virgens estavam numa casa esperando a chegada do noivo. E adormeceram. Interessante perceber que Jesus não faz nenhum comentário ao fato delas terem adormecido. Normal, tranquilo, cansaram. Pense bem, o entardecer, 6, 7, 8 horas da noite, vamos imaginar. O noivo chegou à meia-noite. Muito mais tarde do que o comum. Já enfrentaram um momento assim de casamento em que a noiva atrasou horas? Pastor Rogério, já? Já. Eu imagino, eu nunca fiquei tanto tempo, meia hora esperando já é cansativo. Imaginem horas esperando. E essas moças estavam com as suas lamparinas, os seus lampiões acesos. Por isso, quando alguém grita: eis o noivo! Elas levantam, acordam rápido, assustadas, vão preparar suas lamparinas. Quem viveu algum tempo atrás isso com lampiões a querosene, quem é que teve essa experiência? Sabe, né, que de vez em quando tem que dar uma limpadinha naquele pavio. O pavio começa a ficar só em cinza e aquela lâmpada, aquela luz, ela não ilumina mais. Fica uma luz fraca. Então precisa tirar um pouquinho aquela cinza que fica do pavio, levantar um pouquinho mais o pavio.
Alguns lampiõezinhos tinham um botãozinho do lado, né, que a gente girava e o pavio erguia. É assim? Eu não sou tão velho assim, mas experimentei isso. Não era muito diferente. Essas lâmpadas descarregavam na mão, precisavam fazer essa limpeza do pavio, reabastecer com óleo, com azeite, para poder então iluminar bem. Mas aconteceu que algumas destas moças, o texto fala em 5, não tinham levado azeite de sobra. As lamparinas acesas consumiram praticamente todo o azeite, aquele pavio ficou com pouca luminosidade, porque era muita cinza e pouco pano para queimar. E elas pedem então para as outras moças, para as colegas, olhem, nos deem do seu azeite. Emprestem para nós um pouquinho do que vocês têm aí. E aquelas chamadas de prudentes dizem, não vamos emprestar porque vai acontecer que vocês vão ficar sem e nós vamos ficar sem. Corram, vão atrás, busquem um lugar para comprar o azeite. Precisamos lembrar que era meia-noite, né? Nos dias de hoje, achar um lugar para comprar algo à meia-noite não é fácil. Imaginem naquela época. Eu imagino que elas tenham andado muito atrás disso. E quando retornam para casa, o noivo já tinha passado. Aquelas moças prudentes, elas levaram aquela vasilha com azeite extra. Quando foram acordadas pelo grito do eis o noivo, elas pegaram suas lamparinas, limparam o pavio, reabasteceram de azeite e foram ao encontro do noivo e conduziram o noivo para a festa. E o texto diz que quando eles chegaram no local da festa, as portas foram trancadas. Ninguém mais entra. Bem, essa é uma história que Jesus conta para ilustrar a respeito da sua vinda. Precisamos entender um pouco mais dessa história. Jesus está falando aqui dessas 10 virgens, ele está falando de todos nós. Aquelas pessoas que de alguma forma têm buscado a vida comum da igreja. Aquelas pessoas que colocaram a sua vida nas mãos de Deus e têm buscado viver aquilo que Deus tem ensinado. Mas ele faz uma diferenciação. Tem aquelas 5 prudentes e as 5 nécias. Tem um outro texto que chama de tolas, né, de bobas que não estiveram preparadas. As nécias são aquelas que não estão preparadas para a volta de Jesus. E as prudentes são aquelas que estão preparadas. O que isso tem a ver conosco? Tem muita gente nos dias de hoje ainda que conhece a Jesus, que entrega a sua vida a Jesus e continua levando uma vida dentro da igreja, buscando conhecer um pouco mais de Jesus, mas muito mais como um mero ritual. Realmente não se aprofunda na comunhão com Jesus, não deixa Jesus trabalhar no seu coração, não reconhece a voz de Deus na sua vida. Quando nós olhamos para os ensinamentos de Jesus, nós percebemos Jesus dizendo que, quando ele está falando lá com a mulher samaritana, né? Vem o dia e é chegada a hora em que eu vou buscar aqueles que me adoram em espírito e em verdade. Aqueles que realmente têm colocado a sua vida nas mãos de Deus e têm ouvido a voz de Deus e têm clamado pela voz de Deus e têm abrido mão da sua própria vontade em favor daquilo que é o ensinamento bíblico. Quando Jesus está falando dessas moças prudentes, ele está dizendo que nós precisamos estar preparados para a volta de Jesus, conformando, transformando a nossa vida de acordo com o ensinamento bíblico. Aliás, se você não tem assistido, tem perdido uma boa oportunidade de desenvolver um pouquinho mais a respeito disso nas quartas-feiras no Reflexão, onde tem sido trabalhado e muito bem trabalhado as características do fruto do Espírito na vida do cristão. Ali nós podemos perceber o agir de Deus, a transformação que Deus pode operar, a maneira como Deus pode trabalhar para que estejamos realmente preparados para essa volta de Jesus. Jesus está dizendo que nós precisamos estar dia a dia buscando da sua presença para poder conhecer mais e moldar a nossa vida de acordo com aquilo que é o ensinamento bíblico. Quando ele fala a respeito desse óleo, esse azeite que dá a luminosidade, que faz o fogo queimar, ele está falando a respeito do Espírito Santo na ação da vida das pessoas. E muitas vezes nós temos buscado essa ação do Espírito Santo só para aquilo que nos interessa. Nós deixamos de nos dedicar realmente em oração, em
conhecer da palavra de Deus, em meditar na palavra de Deus. Eu muitas vezes tenho ouvido pessoas falar a respeito das suas vidas e conformadas com o que já conhecem a respeito de Deus. Quando Jesus está falando a respeito do noivo, nessa parábola, ele está falando que o noivo é ele mesmo, que vai vir para buscar a sua igreja. Então, sabendo cada uma das partes, as virgens é a igreja como um todo, o óleo é o Espírito Santo, o noivo é Jesus. A questão é sabermos onde nós estamos nesse ponto. Nós somos as virgens. Por que Jesus traz a ilustração de virgens? Coloca como moças virgens, porque são moças não contaminadas, puras, que buscam a vontade, ou viver de acordo com a vontade do noivo, preparando-se para a chegada do noivo. Ele está dizendo que nós, como igreja, precisamos ser puros, estar preparados e buscando. Mas precisamos muito mais também ser prudentes. Estar olhando para a nossa vida a cada dia, vendo o que precisa ser transformado, vendo o que precisa ser mudado, vendo o que precisa ser corrigido. Algumas vezes eu tenho ouvido pessoas dizendo assim, mas eu sou assim mesmo. Com Jesus Cristo não dá para nós mantermos a nossa postura, o nosso modelo antigo. Aliás, o apóstolo Paulo, em Filipenses, ele nos diz, desenvolvei a vossa salvação. Ele diz que nós precisamos nós não vamos ser mais ou menos salvos, mas nós precisamos estar crescendo no conhecimento e na prática daquelas boas ações, daquelas ações do Espírito Santo na nossa vida. Jesus Cristo está dizendo para nós que não basta nós buscarmos a Deus como um mero ritual. Aquelas 5 noivas, 5 moças, 5 virgens nécias, elas estavam simplesmente seguindo o protocolo. Eu vou me preparar, eu vou pegar a lâmpada, eu vou caminho lá para casa, esperar o noivo. Quando o noivo chegar, vou conduzir ele até o altar, está feita a minha obrigação. Jesus procura muito mais do que pessoas que estão cumprindo com suas obrigações. Ele quer ter um relacionamento pessoal comigo e contigo. E Ele nos desafia a estarmos com o nosso alerta ligado, estarmos preparados, porque nós não sabemos quando será a sua volta. Nós não sabemos se Jesus volta hoje, amanhã. Aliás, talvez um dos pontos que nos está fazendo descansar ou relaxar um pouco é que parece que Jesus tarda a voltar. Não é assim? Nós lemos na Bíblia, falamos a respeito do que a Bíblia ensina, os discípulos viviam como se Jesus fosse voltar na geração deles ainda, e lá já se foram 2000 anos. Jesus anuncia que o seu retorno está breve, e nós parece que ficamos acomodados, achando que não vai ser nessa geração, mas quando Jesus está voltando, está falando de voltar, Ele não está falando só a respeito da sua volta em toda a honra e glória para este mundo, porque a minha vida pode acabar antes. O pastor Rogério, há poucos minutos compartilhou a respeito da tragédia em Presidente Getúlio. Quantas pessoas estavam dormindo e não acordaram mais? Nós não sabemos quantos dias nos restam de vida. Nós não sabemos até onde vai a nossa vida. Eu posso morrer antes da volta de Jesus. E esse será o fim para mim. Será a chegada de Jesus. Quando eu acordar, eu vou acordar na presença de Jesus. E aí Jesus vai estar olhando para mim, como aconteceu com aquelas moças imprudentes, e vai dizer, eu não conheço vocês. Porque durante a minha vida aqui neste mundo, eu preferi viver de acordo com os meus padrões, com as minhas vontades, me conformando com aquilo que eu achava que era o melhor, ao invés de olhar para o que realmente a palavra de Deus nos ensina. A igreja luterana já foi conhecida como a igreja da palavra de Deus. Como um lugar onde as pessoas realmente estudavam, aprendiam e viviam o que a palavra de Deus ensina. Para que ela continue sendo conhecida dessa maneira, eu e você precisamos estudar e conhecer e viver o que a palavra de Deus nos ensina.
para que ela continue sendo conhecida como uma igreja que anuncia e que vive a palavra de Deus, é preciso uma ação individual. Muitas vezes nós deixamos muito na ação coletiva, né? A igreja, os outros. Nós deixamos para que os outros façam, para que os outros trabalhem, para que os outros ajam. E Jesus está chamando aqui a cada um agir pessoalmente. Pegando de novo a ilustração de estar andando com o carro e acender o sinal de alerta. Quando você está no trânsito com bastante engarrafamento, eu sei que o Bira tem andado frequentemente, né, Bira? Deve pegar agora com essas duplicações, aí muitas vezes deve usar o alerta, né? Não basta os outros usarem o alerta. Não basta os outros estarem atentos, você também precisa estar. Meu querido, você que me ouve, você que me assiste, você que está aqui nessa manhã, Jesus está dizendo para mim e para você, através dessa parábola, esteja atento, porque você não sabe quanto tempo vai durar a sua vida. E esse estar atento não é ficar só de olhos abertos, de ouvidos atentos. Mas esteja olhando para a tua vida e transformando ela de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina. Seja prudente e busque da ação do Espírito Santo na tua vida. Eu gosto muito de uma ilustração que eu ouvi uma vez, falando a respeito dessa ação do Espírito Santo, de quanto que nós podemos ser cheios do Espírito Santo. E esse palestrante, o pregador, ele disse assim: você pode ser tão cheio do Espírito Santo quanto você é vazio de você mesmo. Percebem isso? O Espírito Santo, ele não pode ocupar o mesmo lugar do teu eu, das tuas vontades. Você precisa abrir mão das suas vontades para poder ser cheio do Espírito Santo. Enquanto que você fica com aquele nhenhenhé, aquele tititi, é o que eu gosto, o que eu quero, o que eu prefiro, não tem lugar para o Espírito Santo agir. Você precisa se colocar na presença de Deus e deixar Deus trabalhar no seu coração. Aliás, eu tenho um exemplo bem claro disso na minha vida. Lá, bastante tempo atrás, quando eu tinha 20 anos de idade, e viajei para o Mato Grosso do Sul, e na saída, projeto missionário em Três Lagoas começando, na saída do ônibus nós íamos até Brasília, eu, o Enio, que é hoje pastor no Banhado, o irmão deles, o Neco, o Elgar. Íamos saindo para ir para Brasília, e o Édio ficava em Três Lagoas tomando conta da igreja, e de repente o Édio faz o convite. O Édio tinha me discipulado, tinha estudado a Bíblia comigo, e eu já dentro do ônibus, o ônibus naquela época não tinha ar-condicionado, então a gente podia abrir os vidros ali, e nós dando tchau para o Édio, e o Édio grita para mim: Arley, quem sabe tu aqui em Três Lagoas como missionário? E eu disse: não gostei dessa cidade. Me sentei, o ônibus deu ré. Quando ele estava saindo, eu botei a cabeça para fora e gritei para o Édio: Édio, só se for da vontade de Deus. Resumindo, 8 meses depois eu estava... Não, 1 ano e 8 meses depois eu estava indo morar em Três Lagoas. Porque eu disse só se for da vontade de Deus, e era a vontade de Deus. Lembro que eu tinha dito que eu não tinha gostado da cidade. E fui lá e morei 6 anos em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Meu querido, quando você se dispõe a se colocar nas mãos de Deus, Deus transforma o teu coração. Deus age de uma maneira que você muitas vezes nem percebe. E hoje eu amo Três Lagoas, tenho conversado com irmãos que estão lá, deixamos uma família por lá. Deus trabalhou, Verônica esteve lá, né? Sabe como foi esse trabalho lá também. Deus, quando você tem a coragem de dizer só se for da vontade de Deus, é que você está começando a abrir mão da sua vontade. Então, meu querido, se tem algo na tua vida que você sabe que não agrada a Deus, coloque nas mãos de Deus, e Deus vai trabalhar de uma forma tão natural que você nem vai perceber esse agir de Deus. Deus vai transformar os seus gostos, os seus interesses, a sua vontade, de uma maneira que você não vai perceber. Você não vai precisar ficar lutando dia a dia contra aquilo. Aprenda a se colocar nas mãos de Deus, a orar, a pedir que Deus faça na tua vida a vontade dEle. A oração do Pai Nosso já nos ensina isso, né? Seja feito a tua vontade, Deus, e não a minha. Mas nós, nos dias de hoje, temos a tendência de orar que se faça a minha vontade. Nós oramos, nós vivemos, nós buscamos sempre os nossos próprios interesses. Essa semana, na conversa com alguém, ainda analisávamos a vida de Jesus Cristo.
Você consegue encontrar no que nós temos de relato da vida de Jesus Cristo, Jesus fazendo algo em benefício próprio? Tem? Pastor Rogério, tem? Não, né? Pelo que se conhece, pelo que eu conheço. Nós meditamos, nós olhamos, nós pesquisamos, nós procuramos. Jesus não viveu em benefício próprio. E o apóstolo Paulo diz para nós sermos imitadores de Jesus, assim como ele era imitador de Jesus. Ou seja, precisamos parar de buscar o nosso próprio interesse, o nosso próprio benefício. E eu acho que é aí que Paulo diz em Filipenses: desenvolvei a vossa salvação. Pare de buscar o teu próprio interesse, aquilo que te agrada, aquilo que te interessa, aquilo que você acha. E comece a olhar para aquilo que a Bíblia ensina, para aquilo que Deus nos mostra, para aquilo que Deus nos revela, para aquilo que Deus quer, para aquilo que é a vontade de Deus. Eu estou lendo um livro, Maravilhosa e Boa Vida. Quem quer ter uma maravilhosa e boa vida? Quem quer ter? Só eu? Ah, todos querem. O título do livro é Maravilhosa e Boa Vida. Esses são 3 livros. O primeiro é Maravilhoso e Bom Deus, eu já li. O segundo, Maravilhosa e Boa Vida, estou lendo e estudando com o Guilherme. Legal, né, Guilherme? E o terceiro, Maravilhosa e Boa Comunidade. Esse Maravilhosa e Boa Vida, ele nos orienta, no capítulo que nós estudamos algumas semanas atrás, que a maravilhosa e boa vida depende de nós vivermos de acordo com o ensinamento bíblico. Se você quer ter uma vida realmente boa e estar preparado para essa volta de Jesus, você tem que adequar, você tem que conformar a sua vida aos ensinamentos bíblicos. É estar preparado, porque você pode chegar na presença de Jesus a qualquer momento. É estar ligado, porque Jesus pode te chamar para a sua presença, ou Jesus pode voltar, apesar de alguns dizerem que Jesus vai demorar para voltar, ele pode voltar hoje, ao meio-dia. De repente você ouve que Jesus está voltando, ou você vê Jesus voltando. E aí? Você acha que seria salvo? Já parou para pensar nisso? Se Jesus, de repente, se alguém começa a gritar, Jesus está voltando, eis o noivo, ele está aqui. Você vai correr para a presença dele ou vai fugir da presença dele? Não tem para onde se esconder. Meu querido, a salvação Deus te deu quando você aceitou Jesus. Quando você disse: Senhor, entra aqui no meu coração. Mas nós não podemos ficar acomodados, sentados esperando o tempo passar, porque pode ser que aconteça de acabar o nosso azeite. Nós podemos esfriar e não deixar mais o Espírito Santo agir na nossa vida. A nossa busca pela orientação bíblica, pelo ensinamento bíblico deve ser constante. Uma outra conversa com alguém essa semana, a pessoa me disse: mas como saber qual é a vontade de Deus? É simples, leia a palavra de Deus. A Bíblia nos revela praticamente todas as vontades de Deus. De uma maneira ou de outra você vai encontrar respostas para tudo na tua vida. Claro, ela não vai responder tipo: Deus, é para mim mudar para Porto Alegre? Não vai dizer: Arley, mude para Porto Alegre. Mas de alguma maneira ela vai dar orientação para mim. Ele vai dar alguma dica para que eu faça a vontade de Deus. Mas tem muita coisa a respeito da nossa vida que a Bíblia ensina. Por exemplo, eu devo ler a Bíblia? Vários textos bíblicos você vai encontrar dizendo que sim. Eu devo orar? Vários textos bíblicos vão dizer que sim. Eu devo ir à igreja? Vários textos bíblicos vão dizer que sim. Então você não precisa ficar perguntando para Deus coisas óbvias. Você não precisa ficar perguntando para Deus se é para você estar preparado para a volta de Jesus, porque Jesus conta várias parábolas, inclusive essa das 10 virgens. Esteja preparado, seja prudente, porque Jesus pode voltar a qualquer momento. Ele tarda, mas não falha, não vai deixar de vir. E se você não chegar até lá, se ele demorar mais tempo ainda, uma coisa você pode ter certeza: a morte vai chegar até você. Algumas vezes, logo que eu aceitei a Jesus, eu disse que eu não ia morrer porque Jesus ia voltar antes. Quando eu comecei a pesquisar, conhecer da vontade de Deus, da palavra de Deus, eu cria isso, que Deus ia voltar, que eu não ia passar pela morte. Eu ainda oro por isso. Eu não queria passar pela morte, eu queria que Jesus voltasse antes. E sabe que algumas vezes me puxaram as orelhas. Ai, Arley, mas eu tenho tanta coisa para realizar ainda.
Eu não queria que Jesus voltasse agora. Meu querido, a tua vida aqui nesse mundo é melhor do que a vida na presença do Pai? Que isso? Você ficar do lado de fora da festa, olhando a festa que acontece, é melhor do que estar lá dentro participando da festa? Eu quero estar na festa com Jesus Cristo o quanto antes. Se Jesus voltasse para mim, para nós agora, Jesus aparecesse aqui dizendo, eu voltei para buscar os meus, deveria ser motivo de festa e não de tristeza, de frustração, porque eu tenho muitos planos para esta vida aqui. Os nossos planos precisam estar em Jesus Cristo, porque a vida na presença dEle é muito melhor. Meu querido, Filipenses 2, 12 e 13, acho que é esse o texto. Desenvolvei a vossa salvação com tremor e temor. Busque conhecer e viver mais a palavra de Deus. Se não for esse texto que você está procurando aí, depois pode entrar em contato comigo para me corrigir, tá? Mas me parece que é esse o texto, Filipenses 2:13. É isso, pastor? Obrigado, pastor Rogério. Às vezes a gente confunde os textos. 12 e 13, né? Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Ou seja, com respeito, com sede, com vontade. E uma das dicas que eu ainda deixo para vocês, de novo, se você não tem acompanhado o Reflexão às quartas-feiras, está tudo gravado lá. Você pode ver ações do Espírito Santo desenvolvendo o fruto do Espírito na vida daqueles que buscam a Deus. Para que você possa estar preparado, para que você seja prudente e não seja pego, desprevenido, despreparado. Amém? Quero orar com você. Obrigado, Pai querido, por esta manhã, por esse dia, por esse momento de reflexão na Tua Palavra. Obrigado por cada irmão aqui conosco, por esses também que nos assistem através dos canais de mídia. Pai, Tu conheces cada um desses queridos, Tu sabes, ó Pai, aquilo que tem acontecido, a maneira como cada um tem vivido, Pai. E não deixa que fiquemos desatentos. É interessante perceber no nosso texto que Jesus não critica pelas moças terem dormido. O descanso é necessário, mas não dá para descansar despreparado. Não dá para deixar as coisas desse mundo, Senhor, nos tomar de maneira que nós nos desliguemos daquilo que é o mais importante. Faz-nos ficar sempre com o nosso alerta ligado, para estarmos atentos, estarmos dispostos, prevenidos, ó Senhor, para aquilo que possa acontecer conosco ou para a Tua volta. Olha para o coração de cada um, ó Pai, dado o Teu Espírito Santo, enchendo cada um, Senhor, com a Tua vontade, com o Teu agir. É o que eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Ele veio, sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja um louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada
Deus que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Ele veio, sim, eu amei, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o continua sendo Deus, a doença vier. Ele é Deus que cura do povo. Ele é Deus se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Deus fizer, ele é Deus, se não fizer, ele é Deus, se a porta abrir, ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus, se a doença vier. Ele é Deus que cura teu povo. Ele é Deus se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus é Deus. Podemos sentar um pouquinho, por gentileza. No culto nós temos motivos para nos alegrar, já tivemos alguns motivos. Temos motivos que nos fazem engrandecer a Deus, temos feito isso quando cantamos. Temos motivos que nos alegram com a palavra de Deus, acabamos de receber isso. Mas também é muito comum a Igreja do Senhor termos os motivos que nos entristecem, ou de estarmos juntos com pessoas que estão entristecidas. E a morte, a perda de alguém sempre é um motivo assim, de tristeza, de despedida, de luto, de saudade. E queremos estar vivendo a palavra do Senhor que diz que nós devemos nos alegrar com aqueles que estão alegres, mas também nos entristecer com aqueles que estão tristes. Por isso, nesta manhã, nós queremos nos colocar ao lado da família de Dona Maria Heinrich, uma das últimas pessoas fundadoras desta igreja, desta comunidade aqui em Camaquã. Junto com o seu marido, foram eles que começaram essa caminhada buscando que a palavra de Deus fosse pregada nessa cidade, junto à nossa igreja. Dona Maria faleceu no dia 5 deste mês e alcançou a idade de 92 anos, 9 meses e 8 dias. Era casada com Augusto Fredolino Heinrich, já falecido. O casal foi abençoado com 2 filhos e 1 filha. Deixa enlutados os 2 filhos, 1 filha, 2 noras, 1 genro, 4 netos, 2 bisnetos,
uma irmã, um cunhado, demais parentes e amigos. A querida família enlutada, nós queremos deixar esta palavra que aqui foi pregada, esta palavra que nos desafia a vivermos de forma prudente, com o azeite não só necessário, mas com sobra, ou seja, não buscando a Deus só porque temos que buscá-lo, mas buscando a Deus porque nós queremos buscá-lo, porque nós entendemos que Ele é o caminho, a verdade e a vida, o único que nos possibilita chegar ao Pai e, consequentemente, a salvação. Enquanto isto, nós precisamos sempre de novo lembrar aquilo que o próprio Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá e viverá eternamente. Essas são palavras que nos consolam, que nos animam a não desistir, mesmo diante de momentos assim. Por isso, querida família, leve com vocês esse consolo da presença de Deus, esse reconhecimento da graça de Deus, da fidelidade de Deus, mas também da justiça de Deus. E assim possamos buscá-lo como aquele que é a razão mais importante da nossa vida. Amém. Eu quero convidá-los para ficarmos de pé. Nós queremos orar por esta família, por este momento, mas também trazendo a Deus outras situações de tristeza, de doença, de luto, também trazendo a Deus as nossas inquietações por aquilo que ainda virá e clamando a Deus para que Ele abençoe, especialmente os nossos governantes, para essa vacina que está se colocando diante de nós, para que antes dos interesses políticos e econômicos, nós tenhamos o cuidado da vida. Tomara que seja o mais importante sobre tudo isso. Vamos clamar a Deus. Deus amado, nós queremos trazer a Ti esta família enlutada, pedindo, Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja consolando a esses familiares, fazendo-os perceber da necessidade de buscar a Ti, de estar atento a Ti, de estar de forma prudente, esperando, Senhor, pelo cumprimento da Tua promessa. Esta família, Senhor, que lembra com certeza, carinhosamente, desta pessoa querida do seu meio que partiu. Esta mãe, essa sogra, esta avó, essa pessoa, Senhor, que fazia parte desse círculo familiar, mas também fazia parte desta igreja, Senhor, fazia parte desta comunidade que lá atrás, junto com o seu marido, tiveram, Senhor, a obediência, o desafio de fazer com que a Tua palavra fosse pregada também nessa cidade, através, Senhor, desta igreja da qual fazemos parte. Pai, carrega esta família diante da Tua graça, da Tua misericórdia e da Tua fidelidade, Senhor. Assim como também nós oramos por outros motivos, pessoas que estão enfermas, pessoas outras que estão enlutadas. Ó Senhor, coloca a Tua mão sobre cada uma dessas pessoas e das suas necessidades. Oramos também, Senhor, e clamamos por esta questão da pandemia que estamos vivendo e desta angústia, Senhor, que invade a nossa vida por esse tempo todo, Senhor, que nós estamos passando. E todas essas regras que alguns têm obedecido, outros não, alguns têm sido mais responsáveis, outros nem tanto. Ó Pai, orienta-nos com o Teu Espírito Santo, conduz-nos com o Teu Espírito Santo e dá, Senhor, com que esta possibilidade de vacina se concretize e que a vida do ser humano seja mais importante do que os interesses econômicos e os interesses políticos que estão ao nosso redor, seja no Brasil, seja neste mundo afora. Nós entregamos isso, Senhor, clamando por isso em nome de Jesus, na Tua presença. E assim, Senhor, nós oramos.
Amém. Nós queremos receber a bênção de Deus. E por isso eu convido que você estenda a mão, como aquele que recebe dessa bênção, como aquele que quer essa bênção, como aquele que precisa dessa bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Isto desejo e declaro em nome de Deus, que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Amém. Amém. Nós então nos reencontramos na sexta-feira, no nosso culto de Natal. E até lá então, uma abençoada semana a todos. Tchau.